Oi, oi, Maternidade no Ar, o seu podcast semanal de assuntos maternos e femininos está chegando com um assunto extremamente importante. Um assunto que fez o meu coração vibrar e eu acredito que de milhares de mulheres Brasil afora. E eu estou falando do tema da redação do Enem 2023, que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, que tema foi esse? Eu acredito, assim, que nós estamos vivendo um momento histórico, né? Porque ver a sociedade convocando, né, essa discussão e falando em trabalho do cuidado, usar esse termo trabalho é maravilhoso, porque a vida inteira se dedicou a isso, né? As mulheres foram relegadas a esse cuidado nessa sociedade machista e ainda patriarcal que vivemos. Elas se exaurem suas forças, se acabam enquanto seres humanos, quanto mulher, né? Por conta de trabalhos exaustivos e invisíveis, sendo que esse trabalho, que hoje está sendo nomeado como trabalho, é o que move o mundo, move a economia do mundo, move a sociedade, porque por trás de todo homem de sucesso, de todo executivo, de toda criança que vai para a escola, de todo idoso bem cuidado, tem uma mulher, geralmente. 65% desse trabalho de cuidado é feito por mulheres. Tem alguns dados aqui que chamam a atenção para a importância desse termo, né, que eu estou muito feliz de estar usando, né, trabalho do cuidado. Então, assim, se fosse computado, esse esforço acrescentaria ao menos 8,5 ao produto interno bruto do país, segundo pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. No total, incluindo as tarefas executadas por homens, a economia do cuidado representa 13% do PIB. Esses dados já deixam claro, né, a relevância dessa discussão. E é óbvio que nós não estamos aqui, né, defendendo a remuneração de uma mãe, de uma irmã, né, de uma tia, de uma mulher que exerce o cuidado. A gente está falando em respeito, a gente está falando em cuidar de quem cuida. A gente está falando de divisão mais igualitária das tarefas para que seja menos exaustivo para as mulheres. E para discutir esse tema comigo, eu convidei uma mulher muito especial. Anne Albuquerque, ela tem 40 anos, é casada há 10, tem 2 filhas, uma de 10 e outra de 5 anos, e ela não se sente uma mulher diminuída por estar no trabalho materno. Apesar de não exercer nenhum trabalho formal com carteira assinada, não ter um salário, ela se sente uma mulher realizada, feliz, por um detalhe muito importante que faz toda a diferença: o respeito, a condição de se enxergar enquanto mulher, de respeitar os seus momentos e ter um parceiro que de fato é parceiro, que divide as tarefas, que é junto com ela responsável pelo cuidado da casa e das filhas. Não é isso, Anne? É isso, Ale. A gente tem uma parceria que a gente pode dizer, uma parceria medalha de ouro lá em casa, né? Que coisa maravilhosa. Chega a me arrepio escutar isso. Porque é tão importante, né? É tão importante pra gente se sentir gente, né? Porque, assim, a gente fala assim, até brincando, mas, assim, é porque a gente, no dia a dia, precisa ser enxergada, né? Enquanto mola propulsora aí desse mundo, né? Exatamente. Eu não te dei as boas-vindas, né? Mas eu quero que você se sinta muito acolhida e abraçada. Eu te admiro muito, admiro a sua postura, admiro a forma que você conduz a sua vida familiar e a sua postura enquanto mulher. Eu que agradeço esse convite. Fiquei extremamente lisonjeada, como eu te falei, porque como um trabalho invisível, você ser chamado para um podcast e falar sobre esse trabalho, para mim eu fiquei extremamente honrada em receber esse convite de uma amiga, né, que passou e está tentando sair agora, né, buscando seu Exatamente. campo,
mas que sabe das nossas dores, né? Todas elas. Exatamente. Então, obrigada. Nada, eu que agradeço você estar aqui. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu tenho certeza que muitas outras mulheres vão se beneficiar do que a gente vai dizer, do que você vai dizer, porque a gente já conhece a realidade ruim, difícil, pesada, da não divisão das tarefas. Mas a gente precisa escutar um outro lado, a gente precisa escutar que existem caminhos bons, caminhos possíveis para que as mulheres não se apaguem, para que as mulheres não se matem, né? Não vivam aí numa exaustão sem fim. Porque, de fato, o trabalho de uma casa é eterno, ele nunca acaba, né? Então, se você ficar nele, é uma roda que não para, né, de girar. Exatamente. 365 dias do ano, 24 horas por dia. Anne, então vamos falar. E você se sentiu feliz também, assim como eu, ao ver esse tema ser discutido, ser levado para o Enem, que as pessoas pensem sobre ele e pensem em estratégias, né, para lidar com ele, né? Com certeza. Fiquei muito feliz, porque, assim, quando eu soube, né, tem uma prima do meu esposo fazendo, e quando ela ligou e ela falando sobre o tema, aí, poxa, eu me senti representada. Aí eu disse, será que esses alunos souberam falar sobre mim, sobre o que eu faço, sobre aquela mãe que está ali cuidando, porque não é só o cuidado da mãe, é o cuidado de você cuidar de um idoso, né? É sobre isso, eles souberam falar sobre isso. Também tenho curiosidade para ler essas redações. E outra coisa, assim, a importância disso ser levado. Tudo está sendo altamente discutido. Rodas de conversa sobre isso, podcasts, não só o seu, mas vários já estão sendo, entendeu, Ale? Sobre esse assunto Sim, que é nosso. É nosso, e ninguém falava, né? Que era ninguém invisível, falava, né? que na realidade não respeitavam, né? Não olhavam, não notavam. Porque qual a sua profissão? Do lar. Só falta botar assim, não faz nada. Verdade. Mesmo, é quase isso. É verdade. Né? E vai lá não fazer nada. Para ver o que é. Eu falo sempre, quando a gente vê uma criança chegando na porta da escola, né, ali prontinha, arrumadinha, quanto de trabalho teve naquele bastidor, né? Aquela criança precisou tomar banho, se alimentar, fazer o dever. A mãe pensou no presente do amiguinho que está fazendo aniversário, já está pensando na tarefa da feira de ciências que tem que ajudar. Chegar no horário, né? Exatamente. É muita coisa envolvida para aquela criança estar ali pronta naquele horário. E a gente sabe que não é só assim, banho, tomado. Não. Né? Comida. Vamos comer. Uma vez, chamando, 2 vezes, 3 vezes, põe, vamos. A gente, quando lista, assim, parece fácil, né? Mas, assim, até fazer aquela criança entrar no banho é uma missão, assim, às vezes, hoje, né? O gasto energético. Hoje eu quero a calça. Não, mas se eu uso o short, eu não usar hoje, porque já, né, aproveita pro outro. No outro dia você usa a calça. Não, eu quero a calça. Então, enfim. É assim. E você que tem menina, eu tenho menino, mas menino ainda tem uns penteados, né? Penteados. As coisas eu não quero desse jeito, eu quero desse, mamãe. Vamos lá pro YouTube olhar como é o penteado. Aí tem que se virar, né? Exatamente. Anne, mas assim, sendo você, eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse mais sobre isso. Eu sei que você se sente orgulhosa de estar à frente dos trabalhos domésticos, estar ali comandando a sua casa, né? E cuidando das suas filhas pessoalmente. Me fala sobre essa sensação, sobre essa decisão, né? Porque você me falou que foi uma decisão. Isso. Né? Você é formada, você tinha uma carreira antes das suas filhas nascerem e você optou por ficar em casa, né? Isso, me fala como foi esse processo e como é o sentimento que você tem sobre isso. Isso, assim, a gente morava em Maceió e Rocine passou num concurso e a gente veio para cá. Então decidimos ter Alice, e quando a Alice nasceu, existe todo aquele processo do puerpério e de você, mulher, ali, é muito difícil. É muito complicado. E eu já não me vi... Aquele momento ali, por algum tempo, foi muito difícil. Aquele longe de casa, longe da minha mãe, longe da minha sogra, porque
assim, até onde a gente vê, seria uma rede de apoio, sim. que eu e meu esposo a gente não tinha, né? Éramos nós dois para cuidar de uma criança que a primeira criança, sozinho, sem saber como cuidar, porque quando nasce o bebê disse, não, nasceu a mãe e nasceu o pai, mas é tudo novo. Todos estão ali se Exatamente. conhecendo, né? É uma Descobrindo amamentação, é uma madrugada. Então, assim, esse momento eu me perguntava, o que foi que eu fiz, né? Sim. Sozinha, num estado totalmente diferente, só eu e ele. Ele precisava ir para o trabalho e eu ficar lá com uma criança, um bebê. E eu, será que eu fiz a coisa certa? E durante muito tempo eu chorava. Eram noites chorando, tanto por ela, mas por mim, pela aquela escolha que eu estava fazendo, Sim. né, de abdicar da minha carreira para estar cuidando da casa e do meu bebê. Mas isso a parceria, né, do meu marido comigo e a gente vivenciando isso eu fui amadurecendo. E esse amadurecimento, hoje eu posso dizer que eu sou totalmente resolvida com relação a ser, como chamo, do lar. Sim. Entendeu, Ale? Eu gosto da minha casa, gosto de estar com a minha família, gosto de cuidar da minha filha para ir para o colégio, certo? Gosto quando elas chegam, a mamãe está lá. Gosto de ter o tempo também, um tempo, porque assim, as atividades da casa, eu vou lá, hoje a minha filha tem apresentação, a casa vai ficar suja ali, a cama vai ficar desforrada, tá? A gente vai comer um arroz com carne, um purezinho, mas eu vou lá, vou estar com elas. Sim. Eu vou lá ser a primeira da fila, certo? Então, isso São para mim prioridades, são né? prioridades, é prazeroso. E eu entendo também a mãe que está trabalhando, entendeu? No trabalho que seja rentável, sim. certo? E que não pode ir. Eu entendo, cada um tem uma escolha. Você tem que estar feliz com a sua escolha. Sim, é verdade. Eu estar feliz com a minha escolha e você que está lá no seu trabalho remunerado com a sua escolha. Sim. Todos temos que estar bem com aquilo, sim. Certo? E isso que é o importante. E é isso que eu trago que eu trouxe para mim, que é uma coisa que eu acredito. Eu tenho que estar bem. Exato. Certo? Primeiro, com a minha escolha. Isso. Quer ter filhos felizes? Exato. Seja feliz, né? Quer ter um casamento feliz? Seja feliz. Você não priorize o outro totalmente. Se priorize. Sim. Entendeu? Então é isso que eu trago para mim e é isso que eu trouxe, que eu vejo na minha família. Sim. O fato, assim, eu estando bem, tá todo mundo bem lá em casa. Eu tô legal, tô aceitando, é a minha condição, eu quero isso. Tá massa, tá tudo ótimo. Mas, Dani, eu queria entender assim, certo. Como é que foi esse processo, assim? Você vivenciou algum processo de luto por ter abdicado da sua carreira em algum momento aí e depois você conseguiu transpor isso? Eu queria saber mais ou menos assim, Exatamente. Como é que foi essa trajetória, para que a gente pudesse entender. Certo, a gente passa por um processo assim, que a gente vê, filha, tem a sua carreira e não dependa do seu marido. Sim. Não é isso? Então, isso batia na minha cabeça. Eu dependo financeiramente. A nossa geração já escutou isso, né? A da sua mãe já escutou outra coisa, né? Aí, assim, isso batia pra mim. Bate. E eu chorava, né? Quer dizer, eu tô aqui, tô fazendo o quê? Porque eu vivia na condição de, como muitas pessoas me veem, de não fazer nada. Você se colocava primeiramente nessa posição, né? Exatamente. Então, assim, isso incomoda, isso dói. E eu partilho totalmente desse sentimento. Isso dói muito, entendeu? Porque naquele momento eu ainda não conseguia me enxergar. Sim. Eu não conseguia enxergar que o que eu estava fazendo era importante. Extremamente importante. Sim. E isso doía. Eram noites de choro. Eu não conseguia me ver como mulher. Sim. Eu não me ajeitava. Eu não conseguia botar uma roupa legal para sair. Era terrível. Era terrível. Dói bastante. Até você conseguir se encontrar, aquilo ali para mim. E assim, eu não tinha... Vamos supor, eu tinha uma pessoa que acho que você conhece aqui, que é Milene, que ela me escutava. Né? Também passando pelo mesmo processo. Sim. Né? Mas é assim... Você também não ter a sua família, tudo isso
Incomoda. Foi terrível, assim. E você teve ajuda, assim, para fazer essa virada de chave, para sentir esse chamado, assim, não, mas assim, para você entender que você estava fazendo um trabalho Então, importante. Isso. Aí era quando chegava, meu esposo chegava e ele abria os meus olhos. Anne, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você tá cuidando da sua filha, da nossa filha, não se preocupa. Lá na frente, se você quiser, se você achar, ou agora, se você achar que quer trabalhar, vai trabalhar. Vai lá trabalhar economicamente, lá receber se quer isso que você acha. E outra coisa, era uma coisa que ele nunca me passou, é dizer, o dinheiro é meu. Isso também é importante. Conta muito, é verdade. Entendeu? Não, é o meu dinheiro, eu estou trabalhando. Nunca foi assim, entendeu? É o nosso dinheiro. Entendeu? A gente pode gastar nisso? Somos dois? A gente vai gastar nisso. A gente não pode? Não pode. Sim. É nosso. Entendeu? Nunca foi o dele. É isso. Faz entendeu? a diferença. Com certeza. Muito. Entendeu? Você está gastando o meu dinheiro. Sim. Tá entendendo? Pra que você quer esse dinheiro? Pra quê? Não existia o pra quê. Você quer Tá comprar entendendo? alguma coisa e você está precisando disso, né? Exatamente. Então, essas perguntas incomodam, doem. Com certeza. Né? Com certeza. Por que você está perguntando o que é que eu vou gastar? Eu sou uma pessoa consciente, entendeu? Eu vou saber. Eu quero aquilo. Não precisa estar dizendo a você o que é que eu vou. Sim. Então, isso não é para existir. Se isso está existindo, então, poxa, tem alguma coisa errada. É verdade. Tem alguma coisa errada. Porque o casamento é parceria. Não é o meu e o seu, é o nosso. A partir do momento que passa a ser o meu e o seu, tudo separado, então tem alguma coisa aí, pelo menos para mim e na minha casa, pra gente, tinha alguma coisa errada. Aí é a partir daí que surge essa vontade de você ter o seu. Exatamente. Né? De você correr atrás, de você Justamente. não, peraí, então eu vou atrás do meu salário, do meu dinheiro. Então foi essa pressão, esse tipo de questionamento que eu não tive. Sim. Então eu fui passando a me sentir à vontade. Você quer ir lá, trabalhar, tudo? Vai. Quer estar com as meninas? Tá ótimo também. É uma decisão sua. Sim. Entendeu, Ale? Não foi nada pressionado. Na realidade, a pressão era mais minha com relação à sociedade, como estavam me olhando, entendeu? Porque isso acontece. Você vai lá preencher uma ficha, sua profissão, e as pessoas, quando falam que você está ali, eu cuido das minhas filhas, aí a pessoa, você olha o olhar diferente, preconceito. Sim. E isso me incomodava. E às vezes de uma mulher, né? Com certeza, muitas vezes de uma mulher. Muitas vezes. Eu passei por isso, inclusive, com uma médica, consultando uma pediatra, consultando minha filha. Entendeu? Então, assim, era mais isso. Esse era mais... batia mais em mim do que na minha própria casa, que não existia. Sim. Então, assim, eu vejo que você tem um terreno, assim, fértil, né? Para que você se conheça, para que você se cuide, para que você faça o que você quiser. Exatamente. É isso? Então, esse parceiro que te apoia em todos os sentidos e que não toma para si o dinheiro que ele ganha, que ele provê na casa, isso faz muita diferença, né, Anne? Eu fato assim, até a Belinha estava na escola e quando eu fui buscá-la, a tia Sara chegou para mim, que é a professora dela, falou: Anne, Bela hoje chegou e falou: tia Sara, às vezes mamãe tá tão cansada, ela lavou o banheiro, cuidou da minha roupa, ela foi falando os serviços. Então, olha a invisibilidade que não tem na minha casa. A minha filha nota o que eu faço. Sim. Tá entendendo? Ela chegou para a professora e falou o que é que a mamãe dela faz. Entendeu? Ela não sentiu vergonha da mamãe dela por estar lavando o prato, por estar botando a roupinha para lavar, por estar lavando um banheiro, porque aquilo ali não existe na casa. Sim. O papai dela vai lá e faz a comida. O papai dela lava o chão. Assim como a mamãe dela. Então não existe divisão. Ah, o meu papai sai para trabalhar, ele é melhor do que a minha mamãe. Não. Então, se a gente passa isso para uma criança, o que é que a minha filha vai passar para os filhos dela? Tá entendendo? O quanto isso é importante, não só na minha função, como em outras funções. Com certeza. E assim, tanto mães de menino
né? Exatamente. Que é o meu caso, quanto mães de meninas precisam atuar nesse sentido de mudar essa cabecinha para as próximas gerações. Eu acredito piamente que as próximas gerações serão melhores nesse sentido. Eu tenho Porque a gente já tem outra cabeça, nós como mães já criamos de outro modo, eu mesmo já estou preparando meu filho para as tarefas domésticas, para se virar, para dividir com a sua esposa no futuro, porque ele vai achar natural fazer isso. Às vezes a gente tá cansado. Eu até postei um vídeo essa semana. Cansada, doida para resolver logo a comidinha dele, para poder descansar um pouquinho, sentar no sofá. Mas aí ele fez: mamãe, eu quero ajudar. Na hora eu fiz: ai, eu queria tanto resolver logo. E depois eu pensei assim: não, gente, pera, calma. Alessandra, o que você está plantando? Que semente você está plantando? Né? Vamos ali permitir que ele participe, que ele suje, né, a mais do que eu sujaria, que ele faça ali uma lambança, mas ele está aprendendo que ele, como homem, não precisa esperar que uma mulher faça a comida dele, que ele pode ir lá e cuidar, né, da sua própria comida, né? Também entender como natural um trabalho doméstico. E é isso, essa sementinha que eu quero ter a tranquilidade de estar plantando na cabecinha do meu filho. Possa ser que no futuro ele faça diferente, mas eu quero ter a tranquilidade que, como mãe, eu fiz o meu papel. Isso mesmo. Né? E, gente, o papo tá bom, mas eu vou te pedir licença aqui rapidinho, Anne, para falar dos que tornam possível estarmos aqui, né, os nossos patrocinadores. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raio, metal mecânica com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono, que é o Murilo Andrade, no telefone 79 o DDD 999558954. MA Engenharia. Atendimento não apenas no estado de Sergipe, mas em todo o Brasil. E agora, você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é a Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e a diagramação de impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse empreendex.com. Vamos lá, voltar, Anne, para o nosso papo que está muito importante. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Anne, gente, ela é mãe de uma amiguinha de sala do meu filho, do Gael, e a gente se conheceu no dia a dia, na dinâmica da escola, nos eventos, e acabamos estreitando laços, né, Anne, nos encontrando fora da escola, permitindo que as crianças brincassem fora do ambiente escolar. E a Anne sempre, no nosso grupo de mães, é aquela que movimenta para comprar o presente da tia, para fazer uma festinha. Mesmo que a escola não fosse fazer, ela inventa um Halloween, um jeito de fazer uma festinha, um teatro. Gente, ela inventou um teatro, colocou os pais sob o desafio, né, de serem os atores dessa peça de teatro para surpreender as crianças no Dia das Crianças. E foi maravilhoso, eu participei. Foi desafiador para todos nós, né? Primeira atuação que tivemos, mas foi muito bom, né? A gente se desafiou, a gente depois viu que consegue, que é capaz, né? E as crianças ficaram muito felizes né, em nos ver no palco, e foi maravilhoso. Então, essas coisas que é uma mulher que está com a cabecinha descansada, né, que consegue olhar para si, tem tempo de pensar, tem tempo de inventar, tem tempo de proporcionar, né, porque muitas vezes a gente está tão cansada que a gente não consegue ler um livro antes da soneca, a gente não consegue colocar para dormir, né, com algum ritual, né, porque a gente parece que desmaia quando cai na cama, né, Anne? E essas coisas
é o que vão plantando ali uma memória nas crianças, né? E se a gente não consegue estar inteira. E aí eu não tô falando daquelas que não podem estar no dia a dia, porque a gente sabe que nem todo mundo tem esse privilégio. Eu até falo privilégio, porque, Mas eu né, considero é um privilégio, né? Hoje eu vejo como privilégio também. Porque no meu caso, eu, como mãe atípica, no processo de investigação do meu filho, eu não via como sair de casa, né? Eu não via. Eu falava assim, foi uma opção ficar em casa, mas na verdade eu acredito que foi falta da opção. De não ter ali um apoio, uma rede com quem eu de fato confiasse, né? E que soubesse lidar com o Gael, né? Que se dispusesse a lidar com o Gael para que eu pudesse me sentir tranquila para sair. Então, nesse processo assim de receber convites para voltar ao mercado de trabalho enquanto jornalista, eu fiquei pensando, gente, eu tenho muita vontade de voltar porque eu já não me reconhecia no espelho, eu já estava me sentindo, né, fora de mim, eu já não sabia quem eu era mais, eu estava mergulhada numa dinâmica muito exaustiva de terapia, de dúvida, de medo, né? A gente, quando descobre, tem essa dúvida do diagnóstico, a gente fica, né, num turbilhão de insegurança. Até as coisas começarem a andar e você vê que existem caminhos, a gente inicialmente fica muito perdida. E eu estava totalmente perdida. Mas eu disse para mim mesma, não tem nenhum trabalho que eu possa fazer fora de casa que seja mais importante do que o trabalho que eu estou fazendo dentro de casa. Com certeza. Né? Eu me convenci de que eu estava fazendo um trabalho importante, que o meu filho precisava de mim para se desenvolver e que, na verdade, eu também precisava dele para me tornar uma pessoa mais centrada, mais humana, né? Para me conhecer mais. Desenvolveu muito. Então, assim, você não pode trazer isso que você fez lá atrás. Não foi em vão. Não, eu tenho muito orgulho. O desenvolvimento de Gael e foi impressionante. E isso se deu porque você estava ali. Verdade. Você correu. Então se sinta orgulhosa de você, mãe, do que você fez. Você parou, tá retomando e vai dar tudo certo. Não, mas eu me orgulho demais, me orgulho de cada avanço que ele teve, de cada conquista que tivemos, de cada coisinha que ele foi aprendendo, pouco a pouco, né? Aquela passinho de formiga, mas tudo tinha significado, tudo era importante, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, não me arrependo em momento algum, se eu tivesse que faria tudo novamente. Faria. Talvez eu cuidasse um pouco mais do meu emocional, né? Para não mergulhar tanto na exaustão. Mas às vezes a gente precisa de uma pessoa que... É verdade. Você tá cuidando de Gael, mas... você, né? Você também dá uma paradinha ali, meia hora. Isso. Olha para você. É verdade, Anne. Talvez você não tenha tido isso. Não. Aí o que acontece? Aí você realmente ficou, né, se sentiu cansada demais. Talvez se você tivesse esse estalo ali, talvez não se sentisse tão exausta, né, desse momento. É verdade. Mas passou, né? Gael tá ótimo. Graças a Deus. E eu tô aqui no Maternidade no Ar, gente, que foi assim um sonho sonhado com muita vontade mesmo. Mas vamos aqui falar agora, Anne, sobre essa divisão das tarefas, né? Porque para a gente não se sentir tão cansada, a gente precisa de alguém que divida as tarefas com a gente, né? Porque mesmo que se a gente trabalhasse fora de casa, com trabalho remunerado, quando a gente chegasse, as tarefas estariam lá, né? Então a gente teria que dividir para também não se sentir tão acabada, tão cansada. Como é que foi esse processo na sua casa? Então, quando Alice nasceu, a gente tinha diarista, certo? Mas ela cuidava, assim, das coisas da casa e eu e Rocine cuidava da bebê. Foi um momento tão, tão tenso aquilo ali, que tem uma cena que eu nunca me esqueço. Ele participava tanto que, assim,
Gente, e não assim, eu falo tanto do meu marido que ele chega junto, mas ele não é protagonista, não. Nós dois somos protagonistas da nossa casa para que hoje está sendo assim, mas porque os dois Isso. juntos. Então, corresponsáveis. Exatamente. Porque às vezes eu falo tanto que como se ele tivesse. Não, somos, né, parceiros. Parceiros, sim. Eu estava amamentando e chorando, porque aquilo, sabe, com a amamentação madrugada, peito, seio dolorido, tudo. E ele também estava exausto, porque ele não dormia. Não tinha. Uma das coisas que eu nunca permitia lá em casa, nem que eu escutava as pessoas falarem, não, o meu marido vai trabalhar amanhã cedo, então eu vou ficar com a bebê à noite. Ale, tem certas coisas que eu não falas, que eu não consigo entender. Meu amor, você vai trabalhar, você vai estar com a bebê à noite, de manhã, à tarde, à noite, todos os horários. O bebê foi uma decisão sua e do seu marido. Isso. Meu amor, não quer ter filho? Não tenha. É verdade. Então, é você como mãe. A mamãe também vai trabalhar o dia todo cuidando da Meus criança, olhos né? ardiam de tanto que eu tinha sono. Sim. Queimavam, entendeu? Então, assim, eu amamentava e meu marido pegava para botar para dormir. E eu ia descansar. Aí, era tão exaustivo que ele entrou no banheiro. Quando saiu, ele é branquinho, saiu todo vermelho. Chorando também junto comigo. Ele não queria que eu visse, mas não tinha como não notar. Uhum. Entendeu? Então, assim, aí disso a gente, com relação a ter as divisões, né? Então, assim, ele sempre cuidou das crianças junto comigo. A gente tinha, a princípio, essa diarista. E quando eu engravidei de Bela, a gente decidiu ter uma pessoa para nos ajudar que ficasse meio horário. Né? Que hoje existe a possibilidade, com carteira assinada, para trabalhar só 6 horas. Né? Só não, porque durante as 6 horas é bastante trabalho. Aí a gente ficou com essa pessoa e quando a gente se mudou aqui para Barra, a gente decidiu somos só nós 4. Então, as tarefas da casa somos nós 4. Então, vocês moravam no apartamento? Morávamos no apartamento. E agora estão numa casa, né, bem maior, né? Uma casa maior e somos nós 4 fazendo a função da casa. Então, as meninas também entram aí nessa divisão. Lixo, Alice recolhe os lixos. Bela, eu não dou uma atribuição específica de dizer, não, você é isso. Mas, Bela, a lancheira, quando chega da escola, tira suas coisas e põe na pia. Suas coisinhas recolhe. Roupa, cestão. Roupa suja, cestão. Então, todos... isso tem que estar bem claro, tanto para as crianças como para os adultos, cada um a sua função. Vamos nos mudar? Vamos. Não vamos ter mais uma ajuda remunerada, não vamos pagar uma pessoa para nos ajudar. Certo, não vamos. Né? A gente se apertou com a construção da casa, então vamos dar conta disso. Certo. Então, eu vou ficar com a casa e você e ele, Roque, ele gosta de cozinhar e lava prato de boas. Eu não suporto lavar prato, tá, gente? Não gosto. Então, ele assumiu. Onde ele chega, ele lava prato. E você sabe, né, Ale? A gente já fez um churrasco. Sim, ele assou e faz. Então, ele assume a cozinha. E assim, nossa, faz um churrasco maravilhoso, né? Aí ele faz. A comida dele também é deliciosa. Aí, olha só, o que as mulheres têm que deixar claro, a gente está tão acostumada a servir que, eu vou deixar o meu marido com a cozinha. Ele não fez, ele não lavou o prato, eu vou lá e faço. Gente, não é só o homem que vai fazer isso, todo mundo. Se eu tenho uma pessoa que vou lá e faço, eu não vou fazer mais. Sim, verdade. Eu não vou fazer mais. Então, ele não ficou com a cozinha? Ótimo, ficou com a cozinha. Não deu tempo de lavar os pratos, até o horário de levar as meninas para a escola, eu junto lá, deixo na pia. Quando ele chegar à noite, ele lava, Lê. Ele vai fazer... E outra coisa, nós mulheres temos que ser tudo no nosso momento. E eu tenho isso pra mim até hoje. Às vezes eu vou lá e as minhas broncas também ficam uma fera. Isso aqui tem que ser agora. E às vezes não tem que ser agora, tem que ser no tempo dele. E às vezes do jeito dele também, né? Porque a gente diz que seja do nosso jeito. É outro problema. Ele vai terminar de almoçar, tipo assim, e vai sentar, vai olhar o celularzinho dele e no tempo, daqui a meia hora... 1 hora, ele vai lá e vai lavar os pratos. No tempo dele, mas ele vai. Sim. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Tá delegado? Você vai fazer essa função e você... Deixa fazer. Deixa fazer, não faz. Porque se você fizer, qualquer pessoa não vai fazer mais. Se acomoda.
pessoa que vai fazer para mim, por que eu vou fazer? Oni, você já vivenciou isso? Eu sei que você não tem, porque está muito claro no seu diálogo, mas você já vivenciou algumas mulheres que têm essa dificuldade de delegar por medo de abrir mão desse, porque há um poder, né, em você assumir tudo, né, há uma espécie de, é um poder assim, kamikaze, né, porque é se matar, mas enfim, há uma certa autoridade em você ser a única que resolve, a única que faz, a única que sabe. Então, assim, eu acho que há aí uma dificuldade de muitas mulheres, né, de fazer essa delegação de tarefas justamente para não meio que abrir mão desse lugar. Para você Exatamente. faz algum sentido isso? Com certeza. E isso não vem de agora, isso vem do patriarcado. Isso. Isso vem de lá atrás, né? Que a mulher tem que fazer a comida, a mulher tem que fazer isso porque você faz melhor. Eu não faço melhor. Entendeu? Acho que a nossa geração e a das nossas filhas, a gente já não está sendo criada para cozinhar. Então a gente está aprendendo assim como o homem também está aprendendo. É verdade. Eu me casei, eu não sabia fazer um feijão. Eu também. Entendeu? Então, assim, a gente vai aprender. E hoje, gente, a gente tem recurso. O maridão não sabe, vai lá no YouTube, ó. Aqui, ó, tem receita. Perfeito, né? Tá? Santa internet. Então, faz. Não tem desculpa, Lei. É verdade. Não tem desculpa. É. Entendeu? Então, assim, deixa fazer, tem que ser parceria. Não cabe mais um casamento onde o homem chega lá e manda e a mulher vai lá fazer. Não cabe, hoje não cabe. Não tem mais espaço. Não realmente. tem mais espaço para isso. É parceria. É, exatamente. Mas esse ponto que eu trouxe é interessante porque, assim, como a mulher nesse processo histórico sempre foi, assim, a que menos valia, né, a que não tinha importância, a que nem gente era considerada, né, quando começou-se a falar do instinto materno, de que a mulher né, que vai trazer ao mundo e que é responsável pelo lar, criaram um discurso para dizer que a gente era importante e para nos colocar ali no lar presas, para dizer assim, você é responsável pela nação, né? Porque você é que vai colocar a mão de obra, né, para o trabalho, você que vai conduzir. Então, quando criou-se esse rótulo, né, de rainha do lar, né, aquela mulher se encheu achando que estava sendo empoderada, né? Sendo que ela estava sendo enclausurada, exatamente, né? E ali apagada de todas as formas. Então, assim, a gente ainda está, eu acho que nesse processo de entender isso, né? De abrir mão, de fazer tudo, de achar que precisa fazer tudo, né? Para conseguir olhar para si enquanto pessoa, porque não tem ser humano que dê conta de tudo e se sinta bem e consiga ser feliz e consiga exatamente. criar filhos felizes. Se você tiver uma vida que você só serve, consequentemente você não vai estar feliz. Você é uma pessoa infeliz. Isso. Se você só serve e você não se serve, é uma balança que nunca vai estar equilibrada, né? Você vai estar sempre desigual. Exatamente. O seu Então, emocional, assim, você não vai estar legal. Não Você tem não vai como. Você não é feliz. Até você pode ter uma sensação de que você é feliz. Ah, porque eu faço, porque eu cuido do meu marido, dos meus filhos. Você tem a sensação, mas você realmente é? No seu íntimo, você sabe que não, né? Quando você bota a cabecinha ali no travesseiro, você sabe que dói. Anne, então, assim, nesse processo, né, de cuidar de quem cuida, de cuidar de si, como é que você faz para ter o seu tempo? Como é que você divide aí suas demandas? Como é que você fala assim, esse horário é meu, eu faço isso, é meu autocuidado? Como é que você faz para estar aí centrada e não se perder aí, né, nessa rotina louca que é a casa, né? Então, a gente tem que colocar a casa, não colocar a casa como prioridade. Exato. Entendeu? A casa não é uma prioridade. A Concordo prioridade plenamente. é você. Você tá lá, os afazeres, vou fazer. Como tá, todo mundo vai estar com roupinha cheirosa, casinha limpa, banheiro limpo, tudo limpo. Pronto, hoje eu quero chegar e não vou fazer isso. Porque hoje a gente tem um grupo chamado Luluzinhas. E a gente vai lá, meninas, hoje é o dia do café, todo mundo larga. Não, hoje eu vou sair, vou fazer isso.
hoje o papai vai ficar com o filhinho, que a gente vai se encontrar. E a gente vai falar de marido, bem ou mal, vai falar de filho, tudo. Vai falar sobre sexo, porque tudo é um tabu. Mas não existe, gente, esse tabu. É tudo em torno da mulher tabu. Não, vai ficar tudo lá. A gente agora vai ter o nosso papo, o nosso café. E a gente se junta, e a gente fala, e a gente ri. Como é importante, assim, as mulheres se apoiarem, né, Anne? Aí, muitas vezes, quando chega a noite, eu digo, marido, vamos... Marido não, Ró, porque eu nunca chamo ele de marido. Ô, Ró, vamos tomar nosso vinho hoje. E aí ele vai lá, prepara a tábua, vamos tomar, senta, tomar nosso vinho. É nosso momento, meu momento, adoro. Entendeu? A gente fica, tá lá as meninas comendo nosso queijo, nosso salaminho, tudo certo, vai estar. Mas a gente tá tendo aquele momento. Sim. Então a gente tem que se dar isso, Ale. Eu não tô com dinheiro. Faz outro jeito. Sim. Arruma um jeito, vai dar uma volta. Vai na praia, fica lá só olhando o mar. É um momento seu. Escolher o que te recarrega, né, Anne? Porque cada um tem o seu jeito, né? Tem o seu. Lá onde eu moro, tem umas aulas de dança. Adoro. Não são músicas que eu escuto na minha casa, mas quando chega lá, me jogam. Sim. Entendeu? É um momento que me liberta, é um momento que outras mães também estão lá. Então a gente tem que procurar coisas que aconteça, que faça a gente se sentir bem, porque a casa vai continuar lá, gente. É verdade. Os filhos vão estar lá e o marido vai estar lá. Então se dê o luxo de ter um tempo para você. Se aí você gosta, não, eu gosto de escovar o cabelo, não tenho dinheiro, vai lá, meu amor, pegando um vizinho, um secador, escova, fica bonita. Pra ficar dentro de casa, pra ficar dentro de casa. Sim. Mas as meninas fazem, mamãe, você vai levar ela no colégio, tá toda arrumada. Tô, eu gosto. Eu me sinto bem. Sim. Eu vou, entendeu, Ale? É Sim. isso, as mulheres não fazem, aí saem. Aí quando você se olha no espelho, você não se enxerga. Porque você não tem um momento pra você, você não se olha, você não se enxerga, você não se vê. É verdade. Então vai se arrumar, porque eu não saio, porque tudo é uma desculpa. Entendeu? O dinheiro é uma desculpa, a criança é uma desculpa, o marido é uma desculpa, a casa é uma desculpa. Deixa a desculpa lá de lado e vai se olhar. E arranja motivo, né? Exatamente. Vamos arranjar motivo e acabar com a desculpa, Exatamente. né, Anne? Eu acho que esse é o caminho mesmo, gente. Mas vamos lá. Você tem 2 meninas, né? Uma de 10 e uma de 5, né? Você já falou mais ou menos que inclui já elas, né, nas rotinas da casa. Mas a cabecinha delas, como é que você cuida dessa educação para que elas sejam empoderadas no futuro, para que nenhum homem coloque a mão, né, no nariz delas e diga que você tem que fazer isso, você vai lavar a casa, você vai limpar, eu não vou fazer. Como é que você cuida aí desse item tão importante, né, que é a educação dessas meninas para o futuro? Então, lá em casa nós temos 2 cabecinhas totalmente diferentes. Belinha, você conhece? Belinha, ela tem voz. Bela, ela tem voz. Ela diz que é assim. Personalidade forte, né? Ela vai lá, entendeu? Minha Alice, ela é emotiva e se uma pessoa disser que é assim, ela vai pensar se ela vai fazer do jeito que ela quer ou do jeito daquela pessoa para poder agradar, Sim. entendeu? Então, são 2 cabecinhas totalmente diferentes. Bela não vai agradar ninguém, ela vai fazer realmente o que ela quer. Aí você já nem se preocupa tanto, né? Exatamente. Mas Bela tem a questão, para você ter uma ideia, que até esse ponto, eu tenho uma do cabelo liso e a outra do cabelo cacheado. Já passei por vários momentos de, ela tem um cabelo tão liso e ela tem um cabelo tão cacheadinho. Então, são esses empoderamentos que eu faço da minha casa. Eu empodero Bela nos cabelos dela, na personalidade dela, que às vezes isso não é fácil. Porque não é fácil para mim. Desafiador. Pai, é muito desafiador, entendeu? Porque, inclusive, quem abriu meus olhos foi a professora dela, Célia, a tia Célia, que chegou para mim, mãe, você vê isso como um lado negativo? Dela chegar e dizer, não, eu quero assim, vai ser assim. Veja como um lado positivo. Sim. Ela não vai ser persuadida. É verdade. Então, Não facilmente. Não facilmente. Mas aí, eu já passei a olhar assim, não é fácil. Bela tem momentos assim que eu tenho que sair de cena, o pai tem que entrar em cena, depois ele tem que sair de cena, eu tenho que entrar em cena, porque a gente, às vezes, fica, né, sem saber mais o que fazer. Nós ficamos nervosos, e a gente sabe, né, que cuidar de criança é isso. Sim, sim. E Lili não, Lili Alice,
você pode ajudar com isso? Posso. Ela é, assim, extremamente prestativa, ela vai lá e faz, ela ajuda, são diferentes, sabe? Então, assim, as meninas, a parte do empoderamento, o principal é o exemplo. Então, elas têm um exemplo em casa. Sim, verdade. Certo? O pai, ele faz ele demonstra, ele mostra para elas que não existe a diferença entre a mãe e o pai. E eu sempre digo, e eu sempre falo isso, e às vezes algumas pessoas até não acham estranho, que eu já, como eu te falei, eu não vejo diferença na minha casa entre o amor de mãe e o amor de pai. Porque o amor de mãe é maior. Você entende que para mim isso foi imposto, isso foi colocado para que o pai não exerça o trabalho, o cuidado com o filho. Sim, sim. Entendeu? O pai não tem jeito, o pai não sabe fazer. Não sabe. Né? O pai tá ocupado. Então, o amor de mãe, porque ela cuida, é maior. Sim. Eu sei que vão ter algumas pessoas que vão, mas entenda que eu tô falando isso com relação à minha casa. Sim, você tá falando de uma realidade sua, onde há uma parceria, uma corresponsabilidade. Exatamente. Um parceiro que tá ali para tudo. E outra coisa, você coloque o seu parceiro em tudo. Às vezes você não coloca isso para ele, você vai lá e faz. Não. Amor, vai lá dar banho nas crianças. É verdade. Vai lá, fala. Às vezes é preciso falar. Muitas vezes eu me chateei porque eu quero que ele imagine o que eu estou pensando. Sim, verdade. E já me chateei várias vezes com isso. Eu acho que muitas mulheres. Mas a gente tem que falar. A gente peca muito nisso. Presumir que o outro vai entender. E a questão das meninas é que, assim, a gente sempre tá levando assuntos para elas, como tanto o empoderamento feminino, que elas veem na nossa casa, a importância da mulher, a importância do trabalho que eu faço, a importância do papai participar em tudo. Sim. Então, elas vivenciam, certo, Ale? A gente traz também a questão, que eu não sei, que pode ser em um outro momento, de sexualidade, a questão da homofobia, tudo, nada é retirado de assunto da minha casa. Sim, concordo. Nós falamos sobre tudo. Se a gente gera o tabu, aí é que, né, vai crescer ali uma dúvida. Se não é você que dá uma boa orientação, ela vai ter na rua de forma, às vezes, distorcida, exatamente. Né? Exatamente. É o tabu que traz as coisas que não são exato. Por que não falar, né? Se não fala é porque é alguma coisa, né, que, né? E aí desperta o interesse que pode vir ali a gerar uma informação que vai levar equivocada, né? E, Anne, acho interessante isso que você falou da mulher colocar o homem para ajudar, para participar, né? Colocar assim, não, né? Solicitar uma ajuda, né? Muitas vezes, que não é ajuda, mas assim, isso, chamar, convidar, né? Meio que autorizar, né, essa participação. Porque eu falo autorizar porque às vezes você vê que um recém-nascido, você vê que o homem, ele fica totalmente deslocado da cena, né? Tá a mulher ali com a criancinha no colo, tá a mãe, né, a avó geralmente materna, né? Ali bem próximo, e o homem fica querendo entrar e não tem chance. E às vezes quando ele vai, aí é tomada a criança do braço dele porque ele não sabe fazer, porque ele não tem jeito. Mas como é que ele vai pegar o jeito se ele não treinou? Exatamente. Se não permitiram que ele errasse, que ele tentasse, né? Então, assim, isso é um detalhe que é muito importante, que muitas vezes a gente reclama, mas a gente desautoriza, né? A gente segrega esse homem, a gente acha que ele não vai dar conta, que ele vai fazer errado, que ele não vai saber cuidar da criança. Eu falo sempre, se ele não matar a criança, né? Se ele não colocar a vida da criança em risco, deixa ele fazer as coisas do jeito dele. Se ele quer dar comida para a criança deitada, tô dando um exemplo, não é o jeito que ele encontrou da criança comer, gente, ele precisa encontrar o paternar dele, a forma dele conduzir a situação e ele lidar com a criança, ele precisa construir a relação dele com a criança, e isso é muito forte. A gente, como eu digo, a gente muitas vezes reclama, mas a gente também não permite. Exatamente. Né? A gente precisa abrir essa brecha, a gente precisa permitir que eles entrem. Né, Anne? Eu acho que isso você faz muito bem. Obrigada. Bom, eu estava pensando também, quando você falava de Bela e de
Bella e de Alice, bem provavelmente o modelo de homem, né, que elas vão escolher vai seguir o padrão do pai, porque eu tenho certeza que elas não vão conseguir conviver com um homem que não participe, porque elas viram isso a vida inteira, né, desde pequenininhas o pai ali participando. E se elas tiverem um homem que, né, não participa, que não chega junto, eu acredito que dificilmente elas vão conseguir estar do lado desse homem, né? E eu já falei para elas, não queiram menos que o seu pai. Esse é o exemplo, né? Não queiram menos que o seu pai. Em um momento, assim, ele nunca foi uma pessoa. Também não sei se eu nunca transpareci para ele que eu iria permitir, mas ele nunca falou de roupa, nada, nada com relação a homem, a quem tá olhando, que nunca, nunca, nunca. É uma coisa que. Então, assim, as minhas filhas, elas não veem isso na minha casa. Não veem isso. E eu vou ficar até chateada se elas arrumarem um homem que fica mandando nelas. E outra coisa, uma coisa importante, Ali, deixa eu falar. Um homem que vai mandar nelas. O fato da minha casa ser assim, muitas vezes ela é vista por alguns amigos, né, e conhecidos nossos como o marido que é mandado. Isso é um problema. E isso é patriarcado, porque eu não faço, na minha casa eu não faço, eu mando na minha mulher, entendeu? Então ele é o fraco porque ele faz. Sim, entendo. Não vê como parceria, não vê como união. Como exemplo. Como exemplo. Né? Exatamente. É porque a gente, quando não tem uma coisa, né? Quando algo é fora, não é o meu caso, porque eu admiro. Você tá contando aí, eu tô assim, super... né, feliz de ver uma história como essa, de poder participar assim, tão de perto, de conhecer sua história e poder estar levando para outras pessoas, porque a realidade da maioria não é essa. Você sabe que você está numa exceção, né? Você entende isso, né? Mas a nossa tentativa aqui é de falar com as mulheres para abrir os olhos para questões que são importantes e que podem ser fundamentais para mudar a rotina delas e para mudar o estilo de vida que elas levam hoje. Isso se for difícil, se for sofrido, né? Então, assim, são questões muito importantes. É a questão de você priorizar-se, é a questão de você se conhecer, é a questão de você, né, reservar o seu tempo para você, é a questão de você não abrir mão da divisão das tarefas, é você naturalizar a divisão, fazer os seus combinados aí com seu esposo, o que for possível dentro da sua realidade, porque a gente sabe que hoje, como eu falei, a maioria vem aí de uma educação machista e que isso não é viável. Você vê que você enfrenta aí um preconceito às avessas, né? Exatamente. Né? As pessoas acham, ao invés de se admirar positivamente, né, incentivar e querer, né, de repente implantar isso no seu lar, a mulher já fica ali colocando o seu esposo como um submisso, né, como um mandado. Um homem também fica tirando uma onda, falando uma brincadeira, né? Porque é isso que vai trazer, porque assim, o homem, ele não, aquele que está olhando com esses olhos, ele não quer trazer isso por baixo, entendeu? Ele tem que colocar a mulher para baixo. Então, eu vou estar ali como a mandona, que mando, porque a mulher sempre tem que ser o foco negativo. Exato. Né? E também ele não vai querer abrir mão, de repente, se na casa dele ele não faz nada, né? Um exemplo como esse vai incomodar. Exatamente. Então você precisa ter algum defeito, né? Você precisa ser colocada numa posição ruim e ele vai colocar defeito em você para dizer assim, ó, não queira imitar. Exatamente. Né? Porque aqui a realidade é outra. Porque é difícil abrir mão do seu lugar de conforto, né? Da sua zona de conforto. E é isso que uma relação como essa faz, incomoda. Ela vai dizer assim, escancarar realidades distintas e que vai dizer assim, por que você aceita isso, né? Por que você vive isso, se poderia ser diferente? Então, assim, os homens vão ser impactados, né? Tirados da sua zona de conforto para se adequar a uma realidade que muitas vezes, né, não é nada confortável, não vai ser nada confortável para eles, essa nova realidade.
Então, com certeza, você vai ser tida como a mandona, Feminista, né? A porque é como me feminista. chamam, né? A feminista. Mas que bom, né, ser feminista, né? Eu acho o máximo. Eu defendo Exatamente. com unhas e dentes. E é interessante demais. É mudar a realidade, né, Anne? Tem um estudo de uma pesquisadora, Valesca Zanello, que eu admiro demais. Conheci ela nos meus estudos de profissional da parentalidade, que ela fala que os homens aprendem a amar muitas coisas, né? Eles aprendem a amar ter hobbies, né? Amar o trabalho, amar muitas coisas. E as mulheres aprendem a amar os homens. Né? Então elas são submissas, elas precisam estar ali, né, para ser validadas, elas precisam ser escolhidas, né? Elas precisam ser aquela mulher que é especial, né? E isso, a cultura faz isso, assim, muito bem, né? As músicas, elas colocam ali a mulher numa posição, assim, de, né? Você pode até ser traída, mas se você for a primeira, né? As músicas sertanejas fazem muito isso, é uma cultura aí, né? É uma cultura aí dos sentimentos, das relações, dos relacionamentos, e colocam a mulher sempre nessa posição subalterna, né? A mulher, ela tá sempre ali querendo ser escolhida, querendo ser amada, querendo, né? Se ela não casar, ela vai ficar sendo rotulada pela sociedade. Enfim, né? Como os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, esse caminho, se a gente não quebrar, se a gente não ensinar as próximas gerações que os homens são um item, né? Do nosso interesse, né, assim, para construir uma família, para ter um relacionamento, né, mas que não seja ele o Deus, né, aquele homem que precisa ser né, aquele que vai determinar o que você vai vestir, o que você vai sentir, o que você vai fazer, né, o Senhor da sua vida. O centro, né? Então, assim, vamos ensinar as nossas meninas, né, a amarem várias coisas, descobrirem talentos, assim, amar. Elas se amando, já tá tudo certo. A se respeitar, né, Anne? Para ter, assim, uma vida livre de violências domésticas, né? Não passar aí por nenhuma violência psicológica, emocional. É isso que a gente quer. Eu acho que esse foi o motivo dessa nossa conversa. Mostrar que existem caminhos para que haja uma igualdade maior na divisão das tarefas, uma equidade maior entre os gêneros, né? Esse é o nosso desejo. Vamos deixar de ser invisíveis, né? É isso. Deixar de ser invisíveis, esse é o nosso desejo. E assim, que venham muitos outros debates, assim como esse que foi proposto pelo Enem, porque eu acho que esse é o caminho, é colocar o tema, é fazer as pessoas pensarem sobre, buscar, falar sobre o assunto para que todos esses rótulos possam ir sendo quebrados, né? Essa dinâmica que existe. Então, assim, o caminho é esse. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu acho que a sua contribuição foi maravilhosa. Tenho certeza que muitas mulheres vão se beneficiar desse nosso papo. E você que está nos ouvindo, compartilhe esse conteúdo, curta, compartilhe com outras mulheres que possam se beneficiar do que a gente falou aqui, que possam, né, ter uma nova vida, ser estimuladas a buscar uma nova realidade, uma nova qualidade de vida, um novo olhar para si mesma. A gente volta na próxima semana. Tchauzinho.